nós temos aqui o nosso Guimarães Rosa, um dos maiores nomes da nossa literatura, reconhecidíssimo em todo o mundo, em vida ainda, ele foi muito reconhecido, virou imortal da Academia Brasileira de Letras e foi reconhecidíssimo por várias pessoas em vários locais do mundo. Tem entrevista do Guimarães Rosa, eu indico para vocês procurarem no YouTube, uma entrevista do Guimarães Rosa, que ele deu lá na TV alemã, há muito tempo ele estava vivo, em preto e branco, em que ele ali conversa um pouquinho sobre a obra dele, e olha como as pessoas valorizavam ele. Lá na Alemanha, o pessoal já valorizando a obra do grande Guimarães Rosa, olha só, um dos maiores escritores de todos os tempos. E eu vou dizer para vocês, o que Guimarães Rosa tem a nos ensinar? Muito, muito. Primeira coisa, foi um dos livros mais desafiadores da minha vida, foi Grande Sertão Veredas. Eu tive uma dificuldade muito grande para começar a entender ele, mas depois que eu captei a linguagem dele, eu fiquei apaixonado e não conseguia desgrudar do livro. O livro é extremamente envolvente e tem muito a ensinar para a gente. Fora isso, nós temos Sagarana, livro de contos dele, que eu recomendo para vocês começarem por Sagarana, porque é um livro mais fácil de assimilação e você pode ver toda a maravilha do grande Guimarães Rosa, um dos maiores escritores de todos os tempos. Mas, primeira lição que ele pode nos ensinar. Bom, Guimarães tem uma coisa que alguns estudiosos gostam de chamar de regionalismo universal. E o que é regionalismo universal? Gente, o regionalismo universal é conseguir falar de coisas regionais que são características, como ele falava de jagunço, ele falava nas suas histórias a respeito do regionalismo, daquilo que é regional do sertão, e ao mesmo tempo ele trazia algo que a gente percebia que ele não estava tratando só daquilo, que aquilo era tão forte, a maneira como ele explicava, que nós conseguimos ver na nossa vida. Mesmo eu não sendo do sertão, mesmo eu não sabendo que é um jagunço, mesmo assim eu consigo trazer aquela história para mim. Isso é uma coisa fabulosa, que é, mesmo abordando coisas que são regionais, eu consigo trazer uma universalidade e valores que são muito importantes para todas as pessoas em todas as regiões. Isso é muito talento. Isso é talento demais. Então, ele nos ensina, quando a gente escrever alguma coisa, por exemplo, a respeito de alguma coisa que é muito regional, da terra de vocês, aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro participando, você pode trazer quais são as lições que esse regionalismo nos ensina para a nossa vida. Quais são as lições que esse regionalismo nos ensina não só para as pessoas daquela região, mas também essa prática cultural ensina para várias pessoas diferentes. Isso é uma das lições que grande Guimarães Rosa nos traz, que é fantástica, que a gente pode aprender. Outra lição fantástica que o Guimarães Rosa nos traz é o uso das palavras incomuns. Ele usa muitos, vamos dizer assim, neologismos e palavras completamente diferentes de uma forma lírica e quase poética na sua escrita. Agora, palavras neologismos são interessantes se a gente prestar atenção, porque, de vez em quando a gente usa o neologismo, ele tem que ser usado de uma maneira para não empobrecer a linguagem. Então, o grande Guimarães Rosa, ele pegava, ele criava os neologismos que ele tirava. Ele não recolhia apenas do falar cotidiano. Ele criava os neologismos. Então, não só neologismos, mas formas diferentes de construção da linguagem, que é uma forma de surpreender também o escritor também nesse processo. E uma das coisas, para quem quer escrever histórias, que eu acho fantástico também, a forma como Guimarães Rosa falava sobre os personagens em crise existencial. E por que isso é importante, gente? Abordar, por que ele nos ajuda a escrever melhor e nos ajuda a pensar melhor sobre a vida? Gente, crise existencial é algo que praticamente todas as pessoas passam na vida. Se você não viveu uma crise existencial ainda, você vai viver, porque é natural, viu? Diz que tem a crise dos 20, a crise dos 30, a crise dos 40, a crise dos 50, é natural. Então, quando a gente faz a crise, a gente pensa sobre a nossa existência, o que a gente está fazendo. Na realidade, dos 20 é meio complicado, não tem tanta crise, não. A gente tem mais crise dos 30 para frente, tá bom? Mas não quer dizer que não tenha, né? Então, o que acontece? Nesse propósito,
quando a gente pensa em crise existencial, a gente começa a pensar, ah, meu Deus, será que eu estou fazendo certo na minha vida? Será que o que eu estou seguindo, as decisões que eu tomei até agora foram legais? E as decisões que eu tomei agora para frente? A gente começa a entrar em crise. E Guimarães Rosa descreve personagens que vivem crises existenciais fantásticas e podem nos ensinar muito a como escrever melhor a respeito de algo conflituoso na nossa vida. A crise existencial, ela traz uma coisa chamada paradoxo, que são pensamentos conflitantes. E Guimarães Rosa nos mostra de que maneira os personagens deles saem desses pensamentos conflitantes. Isso é muito interessante. E aprendem algo que eleva os seus espíritos. Então, olha só que legal para você construir, de construção de personagem, para você que vai escrever, aprender a escrever falando de crises existenciais. E para você que quer melhorar quanto pessoa, você escrever sobre uma crise. Então, hoje, você vai escrever sobre uma crise. Observe os personagens de Guimarães, como eles saíram das crises existenciais, e comece a escrever sobre as suas próprias crises e pensar de que maneira você também pode encontrar saídas para sair das suas próprias crises existenciais. Todo mundo tem, gente. E é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, isso no Guimarães Rosa. Eu vejo hoje no cinema um diretor, o M. Night Shyamalan, que eu gosto muito desse diretor, Shyamalan, né? Ele é indiano. Ele escreve ótimos filmes e séries, né? E ele sempre coloca alguns personagens nessas crises existenciais. Sempre tem um personagem numa crise existencial que precisa vencer aquelas questões. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.